encontro This meeting is being recorded. com o Major Eliandro, que nos tem dado uma importante contribuição para o nosso segmento sobre o assunto das escolares. Estamos tratando particularmente desses eventos desde novembro do ano passado. Bruno, dá licença. E com uma programação extensa para o ano letivo de 2023. Trabalhando desde as nossas questões de segurança patrimonial, pessoal e trabalhando o emocional nas parcerias que nós temos com diversas pessoas aqui do nosso estado. Vamos partilhar com vocês aqui alguns andamentos do que nós estamos, onde o Cinep, toda a diretoria está atuando, para que a gente entenda que, junto com o governo, a gente tem pautado e tentado construir um melhor posicionamento da nossa segurança no ambiente escolar. Em março, nós já realizamos nosso primeiro encontro aqui com o Major Eliandro, tratando do tema da segurança no ambiente escolar. Quem esteve presente lembra da riqueza dos detalhes daquela apresentação, toda a contribuição que o Major trouxe naquele momento, junto com a secretária de Vitória, secretária de Educação de Vitória. Nós já estamos participando na Assembleia Legislativa do Estado, na Comissão de Segurança e na Comissão de Proteção à Criança e Adolescente. São duas comissões que estão tratando do tema da segurança escolar do nosso estado, e aí aqui não se divide em nenhum momento o que é a segurança das instituições privadas ou públicas do nosso estado, é a segurança que deve ser pautada ao ambiente escolar. Diante dos fatos recentes ocorridos, nós tivemos ainda ontem uma reunião após a coletiva de imprensa do secretário de Segurança e do secretário de Educação do nosso estado. Nós tivemos uma reunião de alinhamento com o secretário de Educação, Vitor De Angeli, para entender os processos que estão encaminhando nessa construção desse plano do Comitê Integrado de Segurança Escolar, as propostas dos grupos temáticos. Nós temos diversos itens ali, 16 itens a serem tratados, então vamos alinhar para ver o quanto a gente pode, em conjunto, antecipar algumas ações dessas. Vamos ainda, no dia de hoje, encaminhar ofícios informativos para os nossos associados, no intuito de buscar uma primeira adequação ou relembrar algumas coisas que a gente já vem pontuando sobre o tema desde o ano passado. Então, essa reunião nós fizemos ontem no fim de tarde, entrou um pouco da noite, para entender realmente como se dará toda a implantação no curto, no médio e no longo prazo dessa proposta que vocês já devem estar acompanhando. Vai ser divulgada aí pelo governador no dia 27 de abril. Mas o que daria para a gente antecipar, quais seriam as ações coordenadas, aí obviamente coordenadas com as políticas públicas de segurança, porque é quem provê a segurança do nosso estado, a gente poder fazer algo para poder implementar e complementar as ações. Então, em conjunto com o governo, fazer essas ações, já iniciar essas ações para que a gente possa mitigar um pouco essa situação que nós viemos ocorrendo no dia de hoje, no dia de ontem. Chegamos, então, aqui para o nosso segundo evento, o Major Eliandro Claudino, e, como vocês sabem, o comandante da Companhia Especializada de Polícia Escolar da Polícia Militar do Espírito Santo. Nosso tema de hoje vai alcançar a segurança nas escolas, o plano orientador de emergências, é uma continuidade daquela nosso primeiro evento e alguns eventos ainda que nós temos programado pela frente. Então, agradeço a presença de todos, em especial aqui também a participação do Major Eliandro, que se disponibiliza sempre que o Cinep o solicita, tem toda uma rede de apoio para as nossas escolas que tenham dúvidas, que tenham alguma questão sobre a temática da segurança escolar. Major Eliandro, eu acho que a sua apresentação já pode iniciar. A gente agradece
imensamente, em nome de toda a comunidade escolar do Espírito Santo, a sua participação conosco. Oi, boa tarde. Me ouve? Oi, me ouvem? Sim. Sim. Ok. Boa tarde a todos. Sim, boa tarde. Agradecer o convite, né? É uma grande satisfação estar aqui compartilhando um pouquinho com os senhores a nossa experiência. Alguns talvez não me conheçam da última reunião. Eu sou o Major Eliandro, atuo como nosso anfitrião, Bruno, falou, na Companhia Especializada de Polícia Escolar. É uma unidade que já atua dentro das escolas públicas estaduais desde 2010. Em 2018, eu fui convidado a comandar essa unidade, e na qual eu consegui ali vislumbrar um trabalho incrível que é feito pelos nossos policiais militares. E diferente, talvez, né, um pouco da realidade das escolas privadas, né, dentro das escolas públicas nós temos, vamos dizer assim, bastante situações de atos infracionais que acontecem, né? Atos infracionais, só para familiarizar aqui, talvez quem desconheça o termo, são crimes praticados por adolescentes, entre 12 e 18 anos. O adolescente comete um crime, para ele o nome é ato infracional. A analogia é a mesma, o nome é diferente. Então, nas escolas públicas estaduais, nós temos uma maior recorrência desses eventos, e esses atendimentos sempre em comum acordo, sendo sempre construído com a comunidade escolar, né, com a gestão da escola, com os professores, com as famílias. Isso vem aí nos possibilitando, ao longo desses anos, um atendimento especializado da Polícia Militar aos estabelecimentos de ensino. E desde dessa presença, né, dessa experiência policial dentro das escolas, nós também conseguimos enxergar sobre o ambiente escolar. E aí é um ângulo do campo de visão da segurança pública, né? Diferente da nossa visão enquanto ex-aluno, ou enquanto aluno, enquanto professor. Nós passamos, então, a vislumbrar o ambiente escolar com outros olhos, os olhos mais técnicos em relação à segurança pública. No nosso último evento, nós falamos, eu acho que bastante, né, sobre o principal problema que está acontecendo, né, no nosso país. Tivemos um triste episódio no Espírito Santo em novembro, 25 de novembro do ano passado. Iniciamos esse ano, infelizmente, já com eventos aqui no Brasil, em São Paulo, na cidade de Santa Catarina, né, o segundo evento em Santa Catarina em 2 anos. Infelizmente, sendo alvos creches, né? Em 2021 foi na cidade de Saudades e agora em Blumenau. Tivemos também eventos nos Estados Unidos, tanto o ano passado quanto esse ano. Então, começamos o ano de uma maneira bem complicada. Eu não vou abordar novamente todos os elementos ou todos os conceitos que fazem parte desse problema de ataques às escolas, né? Até porque nós discutimos isso, nós fizemos uma apresentação na reunião passada. Vou trazer apenas alguns elementos, sim, para talvez aqui corroborar com o que nós iremos discorrer ao longo desse nosso encontro. Mas nós vamos nos ater, acho que talvez, ao que a maioria daqui esteja procurando, né, enquanto gestor de escola, dirigente, que são medidas que possam ser aplicadas, né, na questão da segurança, da proteção das escolas. Só gostaria de salientar aqui que eu tenho um grande apreço pela atividade, né, dos professores. Nossas vidas, elas são nossas vidas profissionais, né, nossa educação, nossa formação graças aos professores, graças às escolas. Hoje, no campo profissional, eu tenho vamos dizer assim, um interesse pessoal nisso, porque eu tenho, como já disse, 2 filhos em escolas, um de 2 anos e um de 5,
e eu preciso ter, pelo menos, a percepção que eles estão num ambiente seguro. Então, por isso que eu me comprometo bastante com essa atividade, sou apaixonado pelo que eu faço, por isso que a gente também se debruça bastante sobre o tema para entender, para estudar e compreender os fenômenos, para poder colaborar, né, com informações efetivas e não ficar apenas aproveitando momentos para falar, talvez, coisas que não são pertinentes ou que realmente resolvam, ou pelo menos amenize o problema. Eu vou iniciar, então, aqui a nossa apresentação. Eu vou falar, né, fazer um apanhado aqui rapidamente, né, do que nós enxergamos enquanto escola. E aí, depois nós vamos falar um pouquinho das medidas, né, que nós achamos interessante, desmistificar algumas, né, nesse momento de pânico. Várias medidas se apresentam como solucionadoras de problemas, na verdade, não quer dizer que irá solucionar, né? Então, nós temos aqui o tema, né? Vamos tratar de escola e segurança. Só vou verificar aqui como é que a gente passa. Deixa eu ver. Vou verificar aqui como é que a gente consegue compartilhar melhor essa apresentação. Esperando a Priscila aqui. Não, precisa só colocar em formato de apresentação. F5 apresenta. Não, está no PowerPoint ainda, só não está no formato de exibição. Quando aparece aqui, eu não sei se para mim, olha só, gente, fica apenas no formato do PowerPoint. Lá aparece a tela inteira. Tá, aí como é que eu dou o comando para você? Mas o tempo passar. Tá ok. Bom, a gente vai continuar aqui. Acho que deu para entender aqui o tema, né? Segurança escola. Nós temos a imagem, né? As imagens iniciais é nada mais, nada menos que para a gente trazer um pouquinho a carga emotiva, né? Porque o cotidiano, o dia a dia, às vezes, né, nós esquecemos de avaliar sob o ponto de vista emocional o contexto escolar. Então, nós temos, né, são crianças, o segundo slide, por favor, Priscila.
Agora sim, nós temos antes, são crianças felizes, né, no ambiente escolar se abraçando, e aqui crianças chorando após um evento. Na próxima imagem, nós temos uma sala de aula sadia, com alunos realmente participativos, e na próxima, nada mais é do que um ambiente que foi tomado por um cenário trágico de uma invasão. Então, a gente precisa, né, quando eu vejo essas imagens, e aí não é nem para colocar carga emotiva apenas nos senhores, para mim também, né? Eu me emociono bastante quando vejo essas imagens e reforça em mim todos os dias o quanto eu preciso me comprometer com esse trabalho, para não estar dentro da minha atuação, o esforço contínuo para que esse cenário ele não venha se repetir. Então, sob o ponto de vista da segurança, quando nós avaliamos um ambiente escolar, né, muitos falam e assertivamente falam que é um ambiente de ensino, de aprendizado, de cultura, de socialização, mas no ponto de vista da segurança, nós entendemos que é um ambiente vulnerável, de vulnerabilidade, né? E aí, quando a gente lança algumas indagações que eu gostaria de colocar aqui, compartilhar com vocês, como impedir uma pessoa entre armada e numa escola, né? Como impedir que o indivíduo promova um ataque com vítimas fatais? Como coibir, por exemplo, o assédio do tráfico de drogas aos nossos filhos? E aí a gente está colocando isso aqui de uma forma genérica, né? Volto a repetir, eu desconheço, não conheço profundamente qual é a conjuntura, né, das escolas privadas, mas nas estaduais, nas públicas, nós temos muitos problemas com essas temáticas de drogas, de violência sexual, por exemplo, doméstica, familiar, que chegam dentro da escola. Nós tivemos já diversos casos de jovens, né, crianças, adolescentes que buscaram a ajuda dos nossos policiais, a patrulha, para relatar fatos de violência que vinham sofrendo, né? Diante de uma tragédia, e não só uma invasão, qualquer tragédia numa escola, um incêndio numa cantina, explosão de um botijão de gás, desabamento de uma estrutura, de um telhado, de uma laje, vamos dizer assim, qualquer evento que cause emergência no ambiente escolar. Qual é a chance dos nossos filhos, dos funcionários que ali trabalham, de sobreviver? Diante de uma emergência, né? Qual a equipe está preparada para atuar diante de um incêndio? Sabe como promover uma evacuação do ambiente? Há uma coordenação nisso? Há uma simulação? Então, tudo isso nos remonta, né, nos traduz em vulnerabilidade. É sobre isso que nós refletimos cotidianamente para buscar elaborarmos, né, ações, situações, planejamentos para reduzir a vulnerabilidade. Aí fica a pergunta, nossos filhos, né? Caso eu perguntando, os meus filhos, né? Os nossos alunos, eles estão seguros no nosso ambiente escolar? E é isso que nós precisamos refletir. Se eu, como dirigente, né, já tomei todas as ações dentro da minha competência, da minha condição, então nós temos a consciência tranquila, né? Mas, se não, a gente precisa avaliar se alguma coisa eu preciso fazer para deixar o meu ambiente mais seguro. E aí, nós percebemos, né, que faltam algumas iniciativas que fogem, inclusive, da questão da patrulha escolar. Por exemplo, políticas de atenção específicas sobre segurança escolar. Nós estamos passando por um evento no país como um todo. Espero, sinceramente, que desses problemas todos, até em memória às vítimas, que realmente comecem a acontecer políticas e atenção mais específica sobre esse tema, segurança escolar, né? Legislações passam a vigorar para garantir mais proteção às escolas. Profissionais capacitados e treinados a lidar com situações adversas dentro das escolas. E aí, talvez alguém questione, mas escola não é para isso, escola é para ensinar. E realmente a escola, até algum tempo atrás, a prioridade era somente o ensino. Infelizmente, nós estamos dentro de uma conjuntura social
com profundas mudanças. Isso vem se refletindo em todos os espaços. E, infelizmente, a primeira má notícia que a gente talvez coloque aqui, o ambiente escolar ele mudou. Está passando por um processo de mudança, e aí os nossos olhares, né, de educadores, os olhares dos senhores, né, de educadores, de profissionais de educação, é óbvio que precisa ser prioritariamente sobre o processo ensino-aprendizagem, mas precisamos ter um pouquinho de concentração, um pouquinho de energia, um pouquinho de foco na questão da segurança escolar e de situações adversas dentro das escolas. Porque os espaços escolares, né, eu tenho uma definição própria minha, à luz da segurança pública, que escola é um ambiente frequentemente confinado, ou seja, ele funciona de manhã, de tarde, alguns à noite, confinado de pessoas, né, com pessoas, na maioria, inábeis a promover a própria proteção e a proteção de terceiros, né? Sejam alunos, sejam profissionais de educação. Então, nós precisamos pensar sobre esse ângulo e realmente buscar ofertar aos profissionais, aos adultos das escolas, né, professores, coordenadores, pedagogos, o vigilante, o servente, aqueles colaboradores das escolas, a ter um mínimo de preparo para situações adversas que podem acontecer. Então, nós estamos aí nessa conjuntura, jovens cada vez mais desconectados da realidade, da convivência social, hiperconectados no mundo digital. Alguns passam por praticamente um abandono afetivo das famílias e são adotados na mãe, vamos dizer assim, na mãe internet. E ali são aliciados em eventos que nós estamos presenciando. Felizmente, é um problema que a gente vai ter que lidar. E a escola é fundamental nisso aí, nesse papel, nesse processo, para garantir a proteção dos nossos alunos. Aí existem algumas soluções, eu chamei soluções cíclicas e ineficazes. Por que soluções cíclicas e ineficazes? Acontece um problema, esse problema ele gera um pânico generalizado, esse pânico faz com que as pessoas se lancem a promover medidas desesperadas, e não quer dizer que sejam eficazes ou efetivas, são medidas de pânico. Após essas medidas, há uma acomodação sobre o tema. E aí volta-se o problema. Então, nós estamos passando, por exemplo, por um problema muito grave no país. Tivemos eventos ontem em Manaus, tivemos evento hoje em Goiás. Vocês devem estar acompanhando nas redes sociais. E isso gera um pânico geral, né? Um pânico generalizado. E aí vem as medidas, soluções, propostas mirabolantes, e algumas pessoas, às vezes, até se lançam a promover essas medidas e não vai se traduzir em eficácia alguma. E aí acaba acontecendo um arrefecimento do problema, as pessoas param de conversar a respeito e o problema acontece novamente. Vejam, nós temos problemas acontecendo há mais de 20 anos. Né? A água começou a bater na canela agora, pejorativamente falando, né? Mas nós tivemos problemas sérios nos Estados Unidos desde 1999, né? Columbine, quando eles mudaram o protocolo. No Brasil, vários eventos aconteceram, eventos grandes, igual aconteceu em Realengo, no Rio de Janeiro, aconteceu em São Paulo, em Suzano, aconteceu em Minas Gerais, Ceará, Bahia, Goiás. Então, acontece o problema, há uma comoção, medidas desesperadas, a acomodação e o problema volta. É isso que a gente tem que buscar evitar. Vou pedir que passe para o próximo slide. E aí, o que nós chamamos de soluções progressivas e efetivas? Efetivas, aí já abro um parênteses aqui, não quer dizer que são
vai resolver todos os problemas. Aí vai uma segunda má notícia. Não existe solução definitiva para o problema que estamos enfrentando. O que existe é a necessidade de aplicação de várias medidas, de continuidade, integradas, que nós vamos falar como que essas medidas elas precisam ser integradas. Mas nós precisamos, diante do problema, óbvio que vai haver o pânico, é o que está acontecendo. Só que, diferente do formato cíclico, nós precisamos partir para a compreensão desse problema. Todos os elementos que estão dentro desse problema. A partir da compreensão, nós vamos para o debate sobre ele, para conversar sobre ele, em todos os níveis. Né? Quando eu digo todos os níveis, desde os níveis de autoridades até chegar à família. Todos precisam participar dessa construção. E aí sim nós partimos, então, para a aplicação de medidas efetivas e contínuas. Ok? Eu vou falar um pouquinho sobre o que a CEP tem feito, e aí vai um outro parênteses aqui. Essa apresentação montada, os slides que se seguirão, inclusive, essas próprias ações da CEP, elas são bastante direcionadas, né, às escolas públicas estaduais, tendo em vista que nosso público, né, atendido são as escolas públicas estaduais. Porém, eu coloquei no próximo slide, daqui a pouco nós vamos ver, que algumas medidas, se bem orientadas, coordenadas, ajustadas, alinhadas, elas podem também fazer parte das escolas públicas, das escolas privadas. Então, nós vamos começar agora no mês de maio, estava março de 2023, mas ele foi adiado para maio. 15 de maio vai ter o primeiro curso de enfrentamento e prevenção ao tirador ativo, é um curso da nossa unidade, da CEP, justamente para capacitar policiais para serem multiplicadores, tanto da prevenção, que aí o nosso foco maior é sempre a prevenção. Nós queremos que o evento não ocorra, mas, se ocorrer, temos, então, o enfrentamento a esse tipo de situação. É um curso de 1 mês e meio, vai até junho de 2023. Estamos para realizar o primeiro Fórum Nacional de Segurança Escolar. Era previsto para junho, mas foi adiado para agosto, principalmente em razão do curso, que vai acontecer até junho. Estamos já em vias de ser lançado o primeiro manual de patrulhamento e segurança escolar. Esse material didático estará disponível a todos. É um material que nós traduzimos para a parte didática, toda a experiência adquirida no patrulhamento escolar ao longo desses anos, tudo aquilo que nós enxergamos como sendo necessários e fundamentais para a segurança escolar, está dentro desse material. Faremos um curso básico de policiamento escolar para todas as unidades operacionais da Polícia Militar. Nós entendemos que atender uma escola precisa de um formato bem específico da atuação policial militar. Ela difere bastante de uma atuação diária, cotidiana, de rua. Por isso que a nossa unidade ela recebe o nome de Companhia Especializada de Polícia Escolar, porque é um atendimento específico e especializado. Então, nós vamos difundir de maneira básica, né, de forma básica, esse conhecimento para todo o nosso estado. Estamos, né, desenvolvendo um plano de operações e emergências escolares, e aí um plano que contempla situações atípicas que podem acontecer dentro de uma escola, desde essas situações até medidas que precisam ser aplicadas pela escola em caso de ocorrência. Então, esse plano também está para ser concluído junto com o manual, provavelmente será lançado pelo governo do estado no dia 27. Então, é um material bem interessante e que nós estaremos colocando em prática, né, de acordo com as nossas capacidades nas escolas públicas estaduais, principalmente no formato de treinamentos e simulações. Estamos para fazer o curso de capacitação para gestores das escolas, com elementos básicos sobre segurança escolar, e aquilo que eu falei no começo, que
os gestores, os dirigentes de escola precisam voltar os olhos um pouco para a segurança escolar, nós estaremos justamente ofertando essa ferramenta para os gestores, para que eles saibam identificar alguns sinais básicos, né, de necessidade de intervenção, seja com alunos, seja com o ambiente especificamente. Então, nós estaremos ofertando esses cursos. A ampliação, né, estaremos tentando ampliar para as escolas em todo o estado através de um formato, hoje, que a polícia tem, que é uma escala chamada de zero. Nossos policiais, nos horários de folga, eles trabalham fardados na Polícia Militar nessa escala. E eu grifei aqui, né, o plano de operações e emergências escolares, que é talvez ali o carro-chefe hoje para a questão do enfrentamento desses problemas. Vou pedir que passe para o próximo slide. E aí as medidas a serem implantadas no setor público, ok? Que eu acredito, né, que as escolas privadas teriam condições também, né, de buscar isso, ok? Nós estamos propondo lá na SEDU, né, a criação de um setor, por enquanto é proposta apenas lá, setor exclusivo para planejar, executar e acompanhar as medidas de segurança escolar. Dentro daquela situação cíclica, né, de problema, que há o problema, o pânico, medidas e acomodação, nós justamente enxergamos que a ausência de algum setor específico, planejando, executando e acompanhando as medidas de segurança. Porque a tendência a se acomodar com o problema é alta. Na verdade, é o que ocorre. Então, por mais que eu coloque um segurança, um vigilante na porta da escola, com o passar do tempo, ele vira um porteiro. Porque não existe sobre ele a fiscalização. Ali acaba sendo acomodado ou sendo acometido pelo cotidiano. Isso eu falo por experiência na fiscalização do policiamento de rua, que eu fiquei durante 8 anos trabalhando na fiscalização do policiamento, e é o que acontece. Acho que em qualquer setor, né? Se não houver uma fiscalização, alguém específico para cobrar as ações, para que as ações sejam efetivas e estejam em andamento, tende a entrar no cotidiano. Mas a gente precisa também falar de planejamento, identificar as vulnerabilidades das escolas e planejar as medidas, pôr em execução e acompanhar essa execução. Agentes, quando eu grifei aqui de vermelho, que é agentes públicos, e aí entre parênteses são todos, né? O agente público nós podemos aí substituir por funcionários ou colaboradores das escolas capacitados para a proteção do espaço de ensino. Então, onde está grifado de vermelho, a gente entende que é possível as escolas privadas buscarem essas implementações. Atualização das ferramentas de atuação nas escolas na questão de segurança escolar. Às vezes eu tenho a escola, né, grande parte dispõe de um sistema de vídeo monitoramento, mas que não necessariamente tem um viés de vigilância, e sim apenas de acompanhamento. Aí precisa ser feita a adequação dessas ferramentas já existentes nas escolas, e adequá-las de acordo com os quesitos da segurança escolar. O plano de operações, eu já comentei aqui com os senhores e senhoras. Criação de um fluxo para encaminhamento das demandas relativas à proteção escolar, né? Isso é um problema muito grave hoje, né? A questão do fluxo desses encaminhamentos na própria área pública no Estado. A gente está buscando ferramentas para melhorar esse fluxo, principalmente porque há hoje uma tendência a controlar a informação. Só que a internet está aí para provar, por exemplo, que a imprensa, ela hoje não é mais capaz de controlar a informação. Por mais que haja um pacto entre os setores de imprensa para que não haja mais divulgação dos fatos, qualquer fato ganha rapidamente
a viralização em todo o país de acordo com a rede social. Então, controlar a informação já não é mais uma situação possível. O que nós precisamos trabalhar, então, é como receber a informação. E isso aqui é fundamental para quem está na escola. A informação ela vai chegar. Como que nós vamos receber e o que nós faremos após o recebimento dessa informação é o grande diferencial. Como a família vai receber essa informação e vai se posicionar diante dela é fundamental. Como a escola vai receber essa informação e vai se posicionar diante dela, e é o fundamental. E não apenas bloquear a informação, que isso não é mais possível. Então, a criação desse fluxo para encaminhamentos é muito importante. Sistema de monitoramento de possíveis ameaças às escolas. Nós estamos tentando lá também, junto à SEDU, criar esse sistema de monitoramento. Não é algo, talvez, impossível para as escolas privadas. E aí vai algumas sugestões daqui a pouco, mais à frente, nós estaremos sugerindo como é que as escolas podem aplicar essas ações. Eu vou pedir a gentileza de passar o próximo slide. Aí tem algumas medidas, né? Botão que as pessoas estão sugerindo, vamos assim dizer. Botão de pânico. Não vou tecer críticas à ferramenta ou a quem já implantou, mas vamos lá. O botão de pânico é uma ferramenta que me dá de forma rápida o alarme que está acontecendo um problema. Aí vem a pergunta, do outro lado do botão de pânico, ou seja, a resposta a esse meu pânico, ao pânico da escola, será rápido também? Então, o que eu estou querendo dizer, não adianta eu ter uma ferramenta de botão de pânico para garantir um acionamento célere se eu não tenho uma resposta tão célere quanto. Então, é preciso avaliar. Eu tenho um botão, quem vai responder esse botão de pânico? Para as escolas públicas estaduais, por exemplo, onde a resposta seria Polícia Militar, não é uma garantia. A gente não consegue garantir uma resposta pronta e imediata da Polícia Militar nas escolas públicas estaduais, porque as demandas de segurança pública são enormes, são variadas. A gente não tem a garantia de um efetivo disponível para em caso de acionamento do botão de pânico. Então, é algo que precisa ser avaliado. Detector de metais e portas giratórias. Teve até um prefeito de Chapecó que divulgou um vídeo, não sei se vocês receberam, falando da porta giratória. Vamos lá. A não ser que a escola seja um banco, aonde o único acesso de entrada e saída de qualquer coisa, de pessoas e objetos, seja pela porta, é uma ferramenta bem ineficaz. Porque eu coloco os alunos todos para entrar em um fluxo, eu posso ter a transposição de qualquer objeto, faca, arma, pelos muros, pelas grades das escolas, em compactuação com alguém do lado externo. Então, assim, é algo a se pensar. Talvez o detector de metais portátil, sendo utilizado de forma aleatória, para uma inspeção aleatória nas salas de aula, talvez cause uma inibição de alunos entrarem com essas ferramentas. Agora, não é uma garantia. Justamente porque as escolas, os muros, né, são totalmente possíveis as transposições de objetos por eles. Vídeo monitoramento, como eu havia dito, existe em grande parte da escola. Agora, ele está voltado para a segurança, vigilantes na porta da escola. Esses vigilantes são atentos, são capacitados para atender a qualquer situação. E aí, não é uma fala desconexa de uma realidade. Tudo que nós pensamos hoje em segurança escolar, na nossa universidade, nós pensamos de acordo com os problemas que foram ocorrendo ao longo dos anos. E eu vou citar alguns exemplos.
Realengo foi o maior massacre que aconteceu no país até hoje, maior em termos de quantidade de pessoas mortas. O acesso à escola foi um acesso normal. Quem praticou o atentado entrou autorizado pelo vigilante, mas não porque o vigilante foi conivente com a ação, mas porque houve uma inadequação de informações. A pessoa que quis promover o massacre se identificou como um professor substituto de geografia e foi autorizada a sua entrada na escola. Situação de massacre na Primo Beach, em Coqueiral de Aracruz. O vigilante estava na escola, estava na parte da frente. O atentado aconteceu na parte de trás. Então, não basta ter um vigilante. Talvez seja importante? Sim, mas ele precisa estar dentro de um sistema, precisa estar dentro de uma capacitação específica e precisa estar dentro de um campo de fiscalização. Que suas ações sejam continuamente fiscalizadas e corrigidas. Corrigidas. Estou falando isso por experiência própria. Eu passei hoje em frente à escola do meu filho e a questão de vigilância que colocaram lá não é das mais adequadas e nem a postura de quem estava era também a mais adequada. Vou entrar em contato com a escola. Mas é algo que precisa ser realmente avaliado. Só que essas soluções, vou pedir para que passe para o próximo slide, e aí começam a acontecer as sugestões, né? Ações mais assertivas, né? Nós podemos colocar aqui, soluções mais assertivas. Mais assertivas por quê? Porque elas não são, como eu havia dito, solucionadoras de problema. Olha só, Estados Unidos, nós temos uma vasta experiência nesse campo, porque lá teve um dos maiores massacres da história, que foi em Columbine, em 1999. Mudança de protocolo de atuação da polícia norte-americana, implementação de diversos protocolos nas unidades de ensino, algumas que talvez no Brasil não seriam nem aceitas. Por exemplo, existe estado lá que escola o aluno só entra com mochila transparente, não entra com mochila opaca. Temos polícias lá, seguranças em várias escolas, e nós tivemos um episódio ano passado no Texas, esse ano em outra cidade norte-americana. Então, por mais que nós nos cerquemos de todas as soluções, nós estaremos buscando ofertar um espaço mais seguro. Porém, sem garantia absoluta, não teria como aqui ficar prometendo que há uma solução definitiva a esse problema. Até porque são vários elementos e o principal, talvez o principal elemento não esteja sob o nosso domínio. Nós podemos atuar sobre esse elemento, sim, mas não esteja sob o nosso domínio, que é a família. E aí eu vou mais para frente um pouquinho, já finalizando a nossa apresentação, nós vamos dizer aqui como é que nós conseguimos ter uma certa influência nesse elemento que nós não temos total domínio. Vou passar para o próximo slide. E aí essas soluções, né? As soluções, elas que nós indicamos, né? Nós chamamos de soluções estruturais e humanas. Vejam, essas soluções que nós estamos apresentando são soluções que nós contemplamos como sendo assertivas, desde que interligadas às estruturais e às humanas, e foram baseadas na tentativa de contornar as falhas que ocorreram, que possibilitaram a promoção dos eventos que aconteceram no país. Okay? Então, o sistema de controle de acesso é importantíssimo, nós precisamos, as escolas, grande parte das escolas privadas tem esse controle, mas isso precisa ser muito bem requintado, controle de acesso. E aí nós temos algumas escolas que fazem esse controle no cara crachá, na experiência do vigilante. O vigilante conhece já os pais, deixa entrar. É falho. Se o vigilante faltar, se precisar ser substituído, se ele não tiver um bom dia, se estiver desatento, tudo isso pode acontecer. Falhas humanas. Então, o sistema de controle de acesso, e hoje nós temos mecanismos avançadíssimos nesses controles, principalmente câmeras com inteligência artificial,
reconhecimento facial, reconhecimento gestual, que é possível, inclusive, abastecer uma lista de chamada escolar de acordo com os alunos passando em frente a essas câmeras. Isso aí nós conseguimos contemplar já em alguns estados, algumas empresas privadas que fazem uso desse material para controle de estádio de futebol, enfim. São equipamentos avançadíssimos que é possível promover esse controle de acesso de forma mais efetiva do que o cara crachá. Um sistema integrado de vídeo monitoramento, que aí eu vou também tentar explicar o que seria esse sistema integrado. Um sistema de alertas de emergência, e aí um sistema com disparo de luz, de som, né? E talvez até abertura de microfones, mas isso precisa estar interligado. O sistema de evacuação e contenção, em caso de incêndio, evacua a escola. Em caso de desastre, desabamento, evacua a escola. Em caso de invasão, para um atentado, invasão de qualquer forma que aconteça. Nós tivemos uma situação numa escola nossa, em Serra Dourada, escola pública, que um indivíduo fugindo de uma tentativa de homicídio, sangrando, entrou dentro de uma escola, se escondendo dentro de uma sala de aula. De traficantes, ele estava se escondendo. Então, foi uma invasão à escola, não para a prática de um atentado, mas teve uma invasão. Então, como se proteger? Até identificar que aquela invasão não se trata de um atentado. Então, nós precisamos ter uma equipe pronta, né, para trabalhar tanto a evacuação quanto a contenção. Isso a gente precisa de sinais distintos. Qual é o sinal que vai disparar para eu evacuar a escola em caso de incêndio? Esse sinal ele precisa, por exemplo, ser diferente de um sinal que vai fazer com que eu me proteja na sala de aula em caso de uma invasão. Precisa, e aí nós vislumbramos como uma possibilidade, nós inclusive levamos isso como sugestão para a própria Secretaria de Educação, uma equipe de pronta resposta. E aí, quando a gente pega as estruturas, as soluções estruturais, que é o sistema de controle de acesso, um sistema de vídeo monitoramento integrado, com um sistema de alarme, com esse sistema de evacuação e contenção e a equipe de pronta resposta, nós juntamos isso tudo em um ambiente só. Nós temos, na questão estrutural, uma solução mais assertiva. Eu tenho uma sala de monitoramento, por exemplo, e aí fica aqui a primeira sugestão, como um grupo de escolas privadas. Sugestão, ok? É o que nós estamos tentando implantar lá na CEDU. Nenhuma solução que eu estou apresentando aqui para vocês são soluções apenas para a iniciativa privada. Essas soluções estruturais está composta em um estudo técnico que foi realizado e apresentado na CEDU, para controle de acesso, para vídeo monitoramento, alertas e emergências e equipe de pronta resposta. E daria para ser feito em um grupo de escolas se juntando, por exemplo, e criando um sistema de vídeo monitoramento, chegando a uma central com imagens selecionadas através de inteligência artificial, de acordo com o problema que pode estar sendo iniciado numa escola, ou por um sistema de alarme que foi disparado, e aí sim, uma equipe rodando ali as proximidades seria a primeira a responder, enquanto o vídeo monitoramento aciona o restante do serviço público. Essas soluções, volto a repetir, nós apresentamos, está dentro de um estudo técnico para a Secretaria de Educação, para as escolas públicas estaduais. Então, é algo que talvez há a possibilidade das escolas privadas pensarem em construir um. Só que nada disso adianta, as estruturais, se as humanas elas não tiverem profunda correlação. Entender o funcionamento de todos esses sistemas estruturais, terem as devidas capacitações básicas, né? Segurança escolar, identificação de sinais para intervenção, treinamento do sistema, identificar o que o sistema de alerta está dizendo, e aí adotar as medidas que serão absorvidas mediante um treinamento de evacuação e contenção. Esse treinamento para toda a comunidade escolar. E aí, se nós pegarmos um desdobramento de estudo, nós precisamos adotar as medidas estruturais, passar pelas humanas até chegar no corpo de alunos.
que aí entra um protocolo que, inclusive, está sendo trabalhado também pela nossa companhia para aplicação. É um protocolo norte-americano, que às vezes dói as pessoas ouvirem, se incomodam pela gravidade, mas que nós precisamos refletir sobre. Que é o protocolo correr, se esconder e lutar. Um protocolo norte-americano. O que isso quer dizer? Em caso de todas essas soluções falharem e acontecer um ataque a uma escola, os membros daquela comunidade escolar eles precisam ter um mínimo de informações para se protegerem. E aí eles precisam ter informação que, se for possível, tem que correr para mais longe. Se não for possível, precisa se esconder. E aí é o plano de contenção. E, em último caso, entre a vida e a morte, eles precisam lutar. E aí nós trazemos como exemplo. Aconteceu em Suzano, os vídeos estão na internet, se alguém quiser verificar. Nós tivemos ali o atentado na escola de Suzano, com tiros e machadadas. Teve um episódio de uma menina que sai correndo para a porta e o indivíduo, um dos agressores tenta atacá-la com uma machadinha. Ela consegue se desvencilhar, consegue desestabilizar o agressor e consegue fugir. Mas era uma lutadora, ela é lutadora de artes marciais, se eu não me engano, jiu-jitsu. Quer dizer que todos os alunos precisam ser lutadores? Não. Mas os alunos precisam ter informações básicas do que fazer. Se é o correr, se é o se esconder, se é o lutar. Outro exemplo, nós tivemos agora em São Paulo, atentado de São Paulo. Não sei se todos acompanharam as imagens da câmera da sala, mas uma aluna tomando as facadas simplesmente na posição, vamos aqui dizer, de ovelha ao matadouro, sem esboçar qualquer reação. E, inclusive, todos os alunos da sala, nós tínhamos um agressor com uma faca e diversas mesas e cadeiras na sala de aula. Só que faltou o quê? Uma informação, que é o protocolo. Bom, aqui é entre a minha vida ou a morte, eu vou lutar. E aí é algo que está sendo construído para aplicação. Esse protocolo, eu sei que é pesado falar, me consterna, eu fico imaginando meus filhos. Mas entre morrer e lutar, a gente precisa dar essa ferramenta, precisa dar essa garantia. De, no mínimo, porque quando a gente tem informação e a gente é acionado nosso instinto de sobrevivência, é possível que alguma ação seja feita de defesa. Talvez ali uma possibilidade de sobrevivência, em casos de ataque, né? de ocorrência de fato. Então, precisa, para isso tudo, as estruturais e as humanas funcionarem, um setor, né, de controle, adequação e simulação. A simulação ela precisa ser recorrente de todas essas medidas. Simulação para evacuação da escola, simulação para contenção, proteção dos alunos. Então, são medidas que precisam, no nosso entendimento, estarem bem interligadas, e aí sim nós conseguimos avançar para soluções mais assertivas, do que medidas isoladas. As medidas isoladas, elas tendem a falhar, ter mais falhas. E aí nós desprendemos um recurso e um esforço muito grande em uma solução que nós achamos que vai resolver o problema e possa ser que sejamos pegos desapercebidos ou prevenidos nesse ponto. Ok? Então, aqui nós trouxemos, volto a repetir, não são soluções apenas para escola privada. Essas soluções aqui estão dentro do nosso escopo, estamos apresentando, alguns já apresentados, outros serão apresentados em breve para as escolas públicas estaduais, todas podendo ser devidamente adequadas às escolas privadas. Óbvio, sempre passando pela questão da informação, principalmente para a família. Aquele assunto da informação. Isso precisa ser conversado em todos os níveis e jogo aberto, para falar mesmo da necessidade de proteção. Aí eu vou pedir para que passe mais uma vez o slide. Então, nós temos aqui, dentro de uma escola, talvez essas medidas funcionando de forma conectada.
Nós temos uma escola cercada por câmeras com inteligência artificial. Nós temos sistemas de alerta, né, de acionamento de emergência, luz, som. Nós temos uma equipe de pronta resposta, nós temos aí uma central de monitoramento chegando essas imagens, e nós temos ali a capacitação de todos, a capacitação humana para identificar sinais, identificar alertas e saber usar os recursos estruturais. Pode passar, por gentileza? Aqui, lá na nossa companhia, nós criamos uma certidão de conformidade com segurança escolar. Foi o nome que nós demos, que é o que nós fazemos? A gente faz uma avaliação na escola. Tudo que nós apresentamos aqui, as estruturais e as de capacitações humanas, nós fazemos uma avaliação, né? Aí tem o controle de acesso, vídeo monitoramento, contenção externa, estrutura interna, sistema de alarmes, sistema de acionamentos de emergência, sistemas de rotas e acessos de contenção, sistema de tecnologia da informação para a segurança escolar, e aí é feita pontos de atenção no perímetro escolar, é feita uma avaliação, às vezes eu tenho uma escola que são pontos de atenção, é um terreno baldio atrás ou do lado, que permita ali uma fragilidade. Esse terreno baldio ele tem uma árvore que fica próximo ao muro, ou seja, há uma facilidade de ingresso dentro do estabelecimento de ensino. Às vezes é mal iluminado. Então, sim, nós fazemos a avaliação e, inclusive, a adequação de portador de necessidades especiais. No ano passado nós tivemos um ataque que a única que veio a falecer era uma aluna que não se conseguia se locomover com rapidez. Ela foi atacada. E aí nós verificamos se está em conformidade com a segurança escolar, se tem o item, né, se tem o recurso, se ele é presente, se está conforme, né, em conformidade com a segurança, qual tipo. Nós temos ali, classificamos as tipologias, a adequação IC, a adequação com o índice criminal da região, né, nós temos escolas, porque isso aí foi feito para as escolas públicas, né, nós temos escolas que estão dentro de comunidades de alta vulnerabilidade social. Então, nós precisamos identificar se as adequações daquele espaço estão de acordo com os índices criminais. Às vezes, nós temos escolas, inclusive, privadas, que estão em locais, por exemplo, com cometimento elevado de crimes contra o patrimônio. Então, nós estabelecemos um score, uma pontuação para todas essas conformidades e uma nota. A partir disso, nós promovemos a elaboração de um relatório indicando que a escola precisa adequar ou implantar como medida para garantir o espaço mais seguro. E aí, no próximo slide, nós temos essa conformidade de capacidades, que todos estão capacitados com plano de fuga? Está conforme a segurança escolar? Qual o tipo de plano que existe? É digital? É só virtual? Tem escrito? Todos têm acesso? É um grupo específico só que tem acesso? Está de acordo com os índices criminais? Plano de contenção, todos têm acesso? Tem simulações, né? Primeiros socorros e APH. As escolas, né, de acordo agora com a Lei Lucas, as escolas precisam ter, pelo menos, parte da equipe capacitada em primeiros socorros. Combate e prevenção a incêndio. Alguém da equipe tem conhecimento? Eu questionei uma vez a um diretor, numa escola, se houvesse um incêndio na escola, se ele saberia usar o extintor. Ele falou que nunca tinha acionado o extintor. O extintor é o mecanismo mais fácil que tem para acionamento, só que, no momento de pânico, que é onde que a gente utiliza às vezes as coisas mais simples tornam-se mais difíceis. Então, se eu tenho ali, pelo menos, noções básicas de combate e prevenção, eu vou ter a prática de acionamento de extintor de incêndio. Uma prática de saber qual tipo é adequado para qual situação de incêndio. Capacitação, segurança escolar para os profissionais da escola. Interação da escola e família na questão da segurança escolar. A família, os presentes, aqueles que são presentes na vida dos filhos, precisam estar também na escola, conversando. E aí, eu havia dito que é uma das formas que nós podemos tentar provocar alguma influência naquilo que nós não dominamos, que são famílias. Se eu percebo que existem famílias presentes na vida dos filhos,
nós precisamos motivar essas famílias a monitorar a sala de aula dos nossos filhos. Estou falando isso porque o meu filho, eu pego ele todo dia na escola, praticamente todo dia. Todos os dias eu pergunto como é que foi o dia dele na aula, se algum amiguinho se entristeceu, se chorou, por que chorou, se ele ficou triste por algum motivo, por qual motivo que ele ficou triste. Então, faço uma série de perguntas, e aí não é questionamento, não é interrogatório, mas é uma conversa, um diálogo em formato de pergunta, ou pergunta em formato de diálogo, onde eu consigo sentir o clima da sala do meu filho. Então, se a gente conseguir motivar as famílias a conversarem, aquelas mais presentes, a conversarem mais com os filhos, talvez a gente consiga identificar sinais. Eu tive ontem a informação, por exemplo, de um colega de profissão, que ele foi perguntar ao filho dele se o filho sabia a respeito de grupos de WhatsApp que falam sobre massacres, que falam sobre determinados temas. O filho dele falou, não, tem, na escola tem. Mas você participa? Ele falou, não, eu não participo, mas eu sei que tem os grupos e sei quem participa. Então, os alunos, nossos filhos, sabem do que acontece na escola. Então, nós precisamos que as famílias estejam mais presentes nesses aspectos, de buscar essas informações. Suporte psicossocial, isso é fundamental, que as escolas tenham esse suporte. O que acontece? Qual o grande problema desses eventos de atentados, né, de ameaças às escolas? É um evento, muitas vezes, são situações, muitas vezes, de uma perturbação psicoemocional que influencia numa atitude de um indivíduo que promove atos de violência. Então, são questões de saúde pública que acabam influenciando na questão de segurança pública. Então, por isso que também torna-se difícil lidar com esse tema. Treinamento periódico, os treinamentos precisam ser periódicos e simulações também precisam ser periódicas. Então, quando a gente junta, né, as capacitações e as estruturas, nós conectamos isso tudo de uma forma muito alinhada, bem planejada e fiscalizada. Essa é uma palavra muito importante, precisa estar atento a tudo isso acontecendo. Nós temos, então, a promoção de um ambiente mais seguro do que está aí hoje. Ou seja, nós reduzimos aquele problema que nós colocamos lá no começo, que é um ambiente de vulnerabilidade. Então, esses quesitos são exatamente para combater os pontos de vulnerabilidade das escolas. Vou pedir o próximo slide, se eu não me engano é o último. E aí fica, então, o término aqui da nossa apresentação. Espero ter contribuído com a informação de algumas medidas, né? E talvez, né, acho que a ansiedade da maioria, o que fazer. Então, assim, nossa sugestão primeira coisa, compreender o fenômeno, o tema, né, avaliar e verificar se aquela medida que está na intenção de algum de vocês em aplicar na escola, se aquela medida ela é efetiva. E aí não é uma efetividade temporária, é uma efetividade perene, para que não haja desgastes, não haja esforços e recursos desprendidos de forma ineficiente. Nós temos aqui já algumas perguntas. É permitido segurança armada nas escolas particulares? Então, a questão da segurança armada, ela é uma questão... Existe uma legislação federal sobre isso. Existe a fiscalização da Polícia Federal, do Exército Brasileiro. Existem responsabilidades, responsabilizações. E aí existe a questão de aonde vai ficar o segurança, dentro, fora da escola. Né? É uma garantia de segurança? Nós já tivemos seguranças armadas em todas as escolas públicas estaduais. Sabe o que acontecia? Traficantes invadiam a escola, levavam a arma do vigilante. Teve uma situação que aconteceu num mesmo dia, 6 armas serem levadas.
E aí fica a grande pergunta: com um vigilante dentro de uma escola armada, a minha escola poderia ser alvo de uma invasão para que a arma daquele vigilante fosse levada? Eu poderia ter um grupo armado entrando dentro da minha escola. Olha só o problema que eu posso provocar. Então, é preciso avaliar, né? As medidas elas precisam ser pensadas e não colocadas em prática sob pressão ou forte emoção. Eu tenho uma escola, em um local nobre, podemos assim classificar, com segurança armada. Eu estou preparado para a minha escola receber a tentativa de levar a arma desse vigilante? Acontece. Não estou falando aqui de possibilidades, de suposições. Estou falando de ocorrências, situações que já aconteceram. Escolas públicas estaduais tinham segurança armadas. Várias vezes, seguranças foram abordados, levados, tomadas as armas. Se aconteceu uma situação dessa em um momento de aula numa escola, nós estamos preparados para lidar com isso? As escolas estão preparadas? Então, precisa ser pensado nisso. É permitido colocar detector de metais? Uma porta é. A gente pode colocar um pórtico de detector de metal na entrada do estabelecimento de ensino. Não tem problema nenhum. O que precisa ser avaliado, por exemplo, é um detector portátil ser passado num aluno. Por isso que, assim, precisa ser muito bem conversado para que as famílias entendam isso e não entendam como uma agressão. Nós utilizamos detectores de metal, por exemplo, nós que eu falo, a sociedade utiliza, por exemplo, em entradas de eventos, shows, jogos de futebol, tem detector de metal. Então, não é proibido por lei, só precisa ter cuidado para isso não se transformar num constrangimento ilegal, por exemplo. Então, precisa ser muito bem avaliada a implementação. Como impedir que um aluno entre armado, como aconteceu em São Paulo? Com a série de medidas, nós estamos falando aqui, com um olhar mais atento. Sim, eu esqueci aqui, talvez, de falar algo, talvez, mais importante. Como combater? E aí não é para curto prazo, para longo prazo. Na verdade, é uma tentativa de reversão a esse cenário que nós estamos vivendo. Como tentar combater esse problema? Combatendo principalmente o bullying. O bullying está relacionado a mais de 80% dos eventos que aconteceram no Brasil e no mundo. E, às vezes, nós achamos que brincadeira é só uma brincadeira, mas cada um recebe. E aí nós chamamos o bullying, na verdade, é uma violência. O física, ou moral, ou sexual, ou material, é uma violência. E aí, cada um tem um jeito de absorver aquilo e depois se manifestar. Nós temos um vídeo na internet onde uma aluna desfere vários tapas na face, no rosto de um menino. E nós temos um público inteiro olhando, filmando e rindo. E aí fica a pergunta. E esse vídeo até circulou como sendo do menino que depois entrou em São Paulo. Isso não é uma comprovação. Mas aquele menino teve um vexame público, uma agressão física. E qual é o sentimento que está nele? Talvez ele seja uma pessoa consiga assimilar aquilo, com o tempo passar e bola para frente. Mas algumas pessoas assimilam aquilo, internalizam, alimentam ódio e depois acontecem os ataques que aconteceram. Então, essas agressões, essas violências nas escolas precisam ser combatidas. O bullying precisa ser combatido. E é uma ferramenta que nós utilizamos e aí vamos aumentar, inclusive, na patrulha escolar, modificar, inclusive, o formato de abordagem sobre esse tema. Nós, até então, abordávamos de forma um pouco mais sutil, mas nós vamos tentar abrir os olhos dos alunos sobre esse problema. No caso da entrada por reconhecimento de face, como seria a segunda etapa de entrada para quem não fosse para que alguém não fosse rendido e utilizado para desbloquear a entrada? Então, quando a gente fala aqui do reconhecimento facial, da inteligência artificial,
a gente fala, né, no controle de acesso, ele relacionado com um conjunto de medidas, né? E aí nós estamos falando, as câmeras hoje que nós temos no mercado, elas têm o reconhecimento facial, a pessoa não autorizada a ingressar no estabelecimento, a própria câmera dispara o alarme que a pessoa ou o cliente programar para que seja disparado. E aí, imagina, nós temos um equipamento de reconhecimento facial onde uma pessoa não autorizada a entrar, ela adentra o estabelecimento, essa entrada, esse reconhecimento, dispara um alarme num vídeo monitoramento, isso aqui são sugestões, óbvio, né? E tem uma equipe de pronta resposta que vai imediatamente até a escola verificar o que está acontecendo. É isso que nós elaboramos como estudo técnico e apresentamos, né? Como é possível ter uma avaliação desse tipo para as escolas privadas? Avaliação eu não entendi muito bem como é possível ter uma avaliação desse tipo para as escolas privadas, do tipo assim, eu não consegui entender. Se alguém puder repetir a pergunta e explicar melhor o que seria desse tipo. Ah, sim, entendi. A avaliação das conformidades. Ficou mudo o seu microfone. A pergunta ficou, como é possível ter avaliação desse tipo de avaliação, né, de conformidades, deve ser para as escolas. É algo que a gente está caminhando, minha companhia ela é pequena, nós temos ali um universo no estado de 411 escolas, né, onde nós estaremos levando essas avaliações. É algo que precisa, assim, realmente ser pensado. Eu não tenho uma resposta agora para isso. Infelizmente, eu não vou fazer promessas nem dar respostas, porque eu não consigo ter domínio. Major, Oi. Juliano, Bruno. Pois não? Deixa eu pontuar aqui que a gente tem, em todos esses procedimentos, em todas essas inquietações que nós estamos tendo, o Major está apresentando tudo aquilo que já vem sendo estudado, até executado, para esse comitê, né, que vai fazer todo esse plano, que está fazendo já, né, todo esse plano que vai ser apresentado pelo governo do Estado. Em razão disso que o Major sempre coloca que, né, estão fazendo, estão encaminhando, estão trabalhando nesse sentido. Todas essas hipóteses, e aí vai da hipótese do detector de metal até esse cerco integrado aí de reconhecimento de face e tal, é toda uma proposta, né, uma engenharia de propostas estruturantes para que a gente consiga, né, no Estado como um todo, mitigar esses riscos, né, desses eventos. Eu coloquei a vocês aqui, né, nós já estivemos junto ao governo do Estado ontem, tivemos junto à Secretaria de Educação, que coordena junto com a Secretaria de Segurança Pública todo o compilado dessas ações e tudo isso que nos for passado, porque isso é uma construção, né, de Estado, obviamente, com a contribuição também nossa, que nos for, né, repassado, nós estaremos encaminhando para vocês. Mas a questão, acho que é para a gente encaminhar aqui, Major, a gente entende, né, todos nós entendemos que não existe uma segurança absoluta, né, mas sim alguns procedimentos que a gente deve adotar, né, já devemos adotar vários e devemos adotar para mitigar esses eventos. Eu acho que uma primeira pauta aqui que ontem ficou bem estabelecida são duas informações que eu acho que todos nós conhecemos, mas que muitas vezes, em razão desse alinhamento aqui do pânico, do problema pânico, medidas de acomodação, eu acho que é em razão da acomodação, a gente esquece dos primeiros passos, que é em caso de suspeita, denúncia, alguma notícia, algo que a gente tenha como alguma informação que nos chega. O que fazer, né? Como encaminhar isso? Para quem a gente encaminha isso daí? Quem é a autoridade competente para poder, nesse momento de suspeita, denúncia, não aconteceu um evento ainda, né? Mas estamos ainda no campo da notícia.
para que canal que a gente direciona, né, essas informações? Então, o canal que está sendo construído, né, o fluxograma que está sendo concluído, conduzido a nível de Estado, é o Disque Denúncia, o 181. Então, lá, chega a denúncia via 181, ali é feito o encaminhamento para o órgão que vai dar uma resposta. Exemplo, aconteceu hoje, né, um bilhete no banheiro, com símbolo da suástica, com uma escrita ameaçadora numa escola. A partir do momento que minha unidade, chega para mim essa informação, se o Disque Denúncia mandar para mim, eu vou encaminhar a minha equipe para apurar. E aí, qual é a apuração? A gente tenta, e aí às vezes não é possível, tenta identificar possíveis autorias. Nas possíveis autorias, a gente tenta verificar histórico escolar, família. Existem casos que não é possível. O bilhete, por exemplo, foi no banheiro. O banheiro não tem câmera. Quem deixou? Não sei. Então, as ações, a escola precisa ficar atenta, a escola precisa ter um olhar atento para comportamentos, e aí os comportamentos são padrões, são indivíduos não aceitos socialmente. Dificilmente será aquele aluno que é participativo, tem uma convivência harmônica dentro do grupo. Não estou falando também que todo aluno que não é assim tem um problema, não é isso. Mas a escola precisa começar a filtrar um pouco os olhares. Mas, assim, respondendo a pergunta, o 181 vai ser hoje, no governo do Estado, canal oficial para transcorrer essas informações. Isso, essa é a informação trazida, né? Em caso de, ainda numa suspeita, denúncia ou notícia, a gente encaminhar isso para o 181, que é da Polícia Civil do nosso Estado. Né? Não. Acho que essa 181 é da CESP. Secretaria de CESP, isso, Secretaria de Estado de Segurança Pública, da Pode CESP. ser que vá para a Polícia Civil, possa ser que vá para a PM. Ok. Então, o cara é direcionado. E, em caso de evento, em vias de acontecer, um evento, né, acontecendo um evento dessa natureza, um evento de invasão, né, de alguma instituição, de alguma escola, qual é, você já falou aqui hoje, né, se abrigar, correr, se defender, mas qual que é a primeira formatação aqui? O que deve ser, alguém está apto a fazer? A quem seria esse caminho? Não, em caso de evento, imediatamente é o 190. Não tem outro caso. Sim. Não, é só para a gente ficar bem alinhado aqui, né? Em algum caso aqui, vai para o 181, em caso de suspeita, denúncia ou notícia, e em caso de algum evento em vias de acontecer ou acontecendo, 190, que isso vai cair na especializada da Polícia Militar, né, para poder fazer a diligência no local. Estou falando isso porque isso vai ser uma divulgação coordenada que o governo, né, está fazendo desde ontem, e a gente vai também fazer agora, que são elementos básicos, mas que, em muitas dessas ocorrências, seja ela uma denúncia ou uma notícia, uma suspeita, ou uma fake news, ou alguma coisa nesse sentido, ou um evento acontecendo, a gente se perde no tempo, vai buscar informações, né, ou tratativas onde não é a autoridade competente para estar, né, fazendo a pronta resposta, que a gente chama de pronta resposta, né? Eu acho que a gente tem aqui uma quantidade muito grande de solicitações. Nós tivemos mais de 310 pessoas aqui no nosso evento, na nossa reunião. Obviamente, em razão da importância que o tema sempre teve, mas que agora ainda mais a gente precisa estar afinando toda essa conduta, né, nossa enquanto gestores, nossa enquanto escola, nossa enquanto aluno, nossa enquanto família. Então, a gente entende que realmente há uma participação, né, muito grande e de muita atenção das nossas escolas. Nós estamos recebendo diariamente aqui no sindicato várias ligações sobre vários, né, dos temas que tocam, né, a segurança do nosso ambiente escolar, dos mais diversos possíveis,
né? Só que a gente sempre vai pautar por uma legalidade e uma expertise com as autoridades públicas competentes. Sempre vamos buscar a parceria junto com a Polícia Militar, a parceria com o Bombeiro, que nós já temos em relação daquela escola segura, escola legal, me desculpem, todos vocês conhecem, a parceria junto com a Secretaria de Educação, os encaminhamentos devido diretamente ao governo do Estado, para que a gente possa, realmente, a questão da segurança, ela é grande, ela é complexa, mas com uma ação simples, descoordenada, a gente realmente não consegue ter um objetivo nobre, né, que é manter essa paz no ambiente escolar. Major Eliandro, eu não sei como é que está o seu tempo, se o senhor quiser escolher mais uma ou duas perguntas para a gente poder dar um encaminhamento final aqui. Não, eu estou no tempo... Bruno, Hoje eu parei licença, para Major. atender. O Fernando está com a mão levantada. Fernando, você quer fazer a pergunta direto? Se for possível, quero fazê-la de forma muito objetiva, porque a gente já discutiu isso no grupo lá do Conselho. Major, em caso de nós temos algum indício de comportamento de um aluno, esse indício nos leva a querer investigar a rede social desse aluno. Esse aluno pode estar lá numa deep web dessa aí, pode estar com algum tipo de mensagens que podem ser suspeitas. Vocês conseguem nos dar apoio nesse sentido de forma sigilosa? Porque nós não queremos que essa investigação chegue ao aluno ou chegue à família naquele momento. Nós queremos investigar de maneira sigilosa, com o órgão competente, o órgão responsável, que possa lá, vocês terem acesso às redes sociais desse aluno, para que a gente possa identificar se tem alguma coisa ali que possa levar a alguma agressão ou alguma coisa desse tipo. Então, boa pergunta. Assim, a questão da não exposição, tanto do aluno, né, quanto do fato, e também da escola, é muito importante. E é uma situação que a gente está ajustando nas escolas públicas, que é como tratar as informações. Agora, a rede social, quando ela é menos profunda, que é a rede social acessível, onde estão Instagram, Twitter, Facebook, essas redes sociais assim, são mais fáceis de se controlar para a questão de ameaças. Agora, por exemplo, questão de planejamento, igual aconteceu em Coqueiral de Aracruz, onde o Gabriel, o grupo que ele pertencia, era um grupo que estava são chamadas camadas mais profundas da internet, Deep Web e Dark Web. Por que são mais profundas? Porque a rastreabilidade dela é muito complexa. Aí não tem como. O que é possível hoje de ofertar em termos de serviço público para vocês? 181. Passar as informações, o 181 garante o sigilo, né, das informações. Serão passadas as informações com os detalhes, né, preferencialmente com os detalhes, com informações sobre possível rede social, e ali sim, dependendo da gravidade da informação, é feita uma investigação. Por que dependendo da gravidade da informação? Porque hoje nós temos, né, espalhado no estado todo diversas informações de ameaça. Um bilhete, uma inscrição na carteira. Tirei foto, mandei para o Disque Denúncia 81. Não tem capacidade humana para dar vazão a essa quantidade de informações. Eu trouxe aqui indícios fortes de uma ameaça. Aí sim, isso vai entrar no radar de um monitoramento. Nós estamos criando lá na nossa companhia um setor, vamos criar, né, um setor de inteligência, justamente para monitorar essas ameaças, vamos classificá-las de acordo ali com a temperatura delas para tentar dar o encaminhamento. Mas, sim, respondendo rapidamente a pergunta, Disque Denúncia 181, o que não é garantido uma investigação imediata, porque vai depender dos elementos dessa denúncia. Elementos mais robustos entrarão ali na linha de investigação. Elementos, uma inscrição na parede,
Quem foi? Não se sabe. Então, é mais ou menos nesse aspecto. Bom, eu acho que a gente não esgota por aqui, Major Eliandro e todos aqui que estão nos ouvindo atentamente sobre o tema. A gente ainda tem os nossos ciclos aqui de eventos sobre a segurança escolar. O Cinep Espírito Santo continua aí na interlocução junto às autoridades do governo, a Polícia Militar, a Polícia Civil, toda essa interlocução para que a gente possa... Essa informação, Fernanda, que o Major traz aí agora, foi aquela exatamente que eu fiz atrás, que teoricamente é uma coisa simples, mas dependendo da profundidade, do que acontece aqui, da suspeita ou da denúncia, ela vai ser investigada pela Polícia Civil e aí, com algum núcleo especializado, o governo do estado vai apresentar aí, pelo que a gente tem visto, acompanhado, toda essa nova caracterização aí da estrutura da Polícia Militar para esses assuntos, da Polícia Militar e da Polícia Civil do nosso estado. Então, a gente já tem esse caminho, mas vai ter um perfilado, pelo que a gente está acompanhando, um perfilado mais específico para o uso de plataforma, para algumas outras informações aqui que ainda a gente tem preliminar, que a gente não consegue passar de forma categórica, esse que o Major está falando, Está sendo tudo levado para o governo para a construção dessa engenharia aí, para uma resposta ampla do Estado, seja ele público ou privado. Então, nós estamos participando ativamente, junto com eles, para que a gente possa ter respostas, não teremos, voltando a falar, nós não teremos uma segurança absoluta, nós não teremos todas as respostas para a nossa segurança, haja visto que a gente tem o botão do pânico para as mulheres na Lei Maria da Penha e há um feminicídio muito grande no nosso Brasil. Então, mesmo tendo algumas ferramentas de boa e de alta tecnologia, a gente sabe que essa questão da segurança ela é muito complexa. É por isso que a gente tem feito esse trabalho junto, em especial aqui ao Major Eliandro, para trazer essa experiência dele, do que tem aí, de fato, de boas práticas, de práticas em relação às nossas instituições, porque a gente, assim, de fato, a gente não vivia isso, esse problema aqui. A gente vivia mais o problema patrimonial, segurança nas nossas escolas, um roubo de computador, uma invasão para roubar um equipamento, alguma coisa nesse sentido, mas hoje a gente tem um outro cenário. Então, a gente dialogando, a gente trazendo para perto da gente pessoas de competências da área, é que a gente vai fazendo mais atividades e mais buscando cada vez mais mitigar esses possíveis eventos nos nossos ambientes. E aí, no nosso caso aqui, o ambiente escolar. Agradecer mais uma vez aqui especial à disposição do Major Eliandro pela brilhante disposição que ele sempre nos traz. O Cinep tem a parceria muito grande com o Major, então a gente ainda vai continuar construindo aqui algumas agendas. A gente tem essa questão da cartilha que a gente vai sair com algum documento orientativo para as escolas. A gente precisa fazer essa formação de pessoas, esse núcleo de pessoas dentro das instituições para poder, em caso de algum evento, ter uma pronta resposta e, obviamente, ter aí todo o ferramental que existe de possíveis parcerias privadas para que a gente possa, de fato, aí, tentar minimizar esse momento que nós estamos vivendo, assim, nessa fase recente. Obrigado por vocês estarem aqui presentes. O Cinep agradece a presença de todos e até uma próxima reunião. Um abraço.